Olá, hoje vamos estudar as propriedades dos radicais. A primeira propriedade é a propriedade da mudança de índice. Por exemplo, eu tenho aqui índice 4 e o radicando 2 elevado à oitava potência. Como é que nós podemos mudar esse índice? Observamos que 4 e 8 são divisíveis por 2. 4 e 8 são divisíveis por 2. Então, eu vou pegar e vou dividir 4 por 2. O índice 4 por 2. E aqui o expoente também vou dividir por 2. Vou dividir ambos por 2. Confere? Então, eu tenho 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Ok? Então, caímos nesse caso aqui, ó. Caímos nesse segundo caso. Então, eu tenho raiz quadrada de 2 elevado à quarta. Quanto é 2 elevado à quarta? 2 elevado à quarta é o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, 2 elevado à quarta, 2 elevado à quarta é 16. E raiz quadrada de 16 é quanto? 4. Aqui eu tenho 2 elevado à quarta, 16. E a raiz quadrada de 16, 4. Com isso, podemos concluir, e comparando a equação 1 com a equação 2, a raiz 1 com a raiz 2, temos que a raiz quarta de 2 elevado a 8 é a mesma coisa, igual a raiz quadrada de 2 elevado a quarta. Porque observa que ambos deram o mesmo valor, tá? Então, raiz quarta de 2 elevado à oitava potência é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado a 4. Ok? Então, basicamente, a regrinha da propriedade da mudança de índice diz o seguinte: se eu tenho o índice n e um radicando de A elevado ao expoente m, o mesmo valor que eu dividi n, eu vou dividir m. Então fica assim, ó. Vamos supor que eu vá dividir n dividido por p. N dividido por p. Então quer dizer que eu vou também dividir o m. Vou dividir o m também por p. Ok? Dividir m também por p. Certo? Trabalhando com números, eu tenho raiz sextupla de 10 elevado a 4. Raiz sextupla de 10 elevado a 4. Então, observe que 6 e 4 são múltiplos de 2. Então, eu vou dividir 6 dividido por 2 e 10, 4 dividido por 2. Tá? São múltiplos de 2. 6 dividido por 2 e 4 dividido por 2. Então, vai ficar assim. Nossa raiz. 6
dividido para 2 dá 3. 4 dividido para 2 dá 2. Então fica assim, raiz cúbica de 10 elevado a 2. Ok? Aqui eu tenho índice 10 radicando 7 elevado a 15. 10 e 15 são múltiplos de 5. Então eu posso dividir o 10 por 5 e o 15 por 5. Então fica assim. 10 dividido para 5. 10 dividido para 5. E aqui 7, 15 dividido para 5. 10 dividido para 5 e 15 dividido para 5. Ok? Com isso nós temos 10 dividido para 5, nós temos 2. 15 dividido para 5, nós temos 3. Então fica a raiz quadrada de 7 elevado à terceira. E aqui eu tenho raiz quádrupla de 3 elevado à oitava potência. A mesma coisa, ambos são múltiplos de 2. Então eu vou dividir 4 por 2, correto? E aqui eu vou dividir o 8 por 2 também. Então vai ficar assim. 4 por 2 fica 2. 8 por 2 fica 4. Ok, pessoal? Então essa é a primeira propriedade, a propriedade de mudança de índice. Observe que, aplicando essa propriedade, nós mudamos o índice original para outro índice, ó. Ok? Nós mudamos o índice original para outro índice. Então essa é a propriedade de mudança de índice. Pessoal, agora nós vamos trabalhar a segunda propriedade dos radicais. Propriedade do radical de um produto. Então essa propriedade diz o seguinte. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 4 vezes 25. E aqui eu tenho a raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 25. Observa que aqui está, os dois valores estão dentro do mesmo radical. E aqui os valores estão cada um nas suas raízes. Estão separados. Ok? Como nós vamos fazer isso? Então, vamos multiplicar 4 vezes 25. 4 vezes 25 é 100, correto? 4 vezes 25 é 100. E raiz quadrada de 100, nós sabemos que é 10. E aqui, como fazemos? Fazemos individualmente. Raiz quadrada de 4, 2 vezes raiz quadrada de 25, 5. 2 vezes 5, 10. Observe que ambos deram o mesmo valor. Então, comparando a raiz 1 com a raiz 2, temos que a raiz 4 vezes 25 é igual a raiz de 4 vezes raiz de 25. A mesma coisa. Ok? Então, aplicando a regra, diz o seguinte. Se eu tenho um índice, uma raiz com índice n, multiplicado por a vezes b, uma raiz com índice n, onde o radicando é a vezes b, eu posso desmembrar esse radicando em duas raízes. Raiz índice n vezes raiz a vezes
índice n vezes raiz b. Ou seja, eu posso colocar em duas raízes distintas. Ok, pessoal? Trabalhando com número. Eu tenho raiz quadrada de 3 vezes 7. Então, desmembrando cada um na sua raiz. Eu tenho raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7. Cada um na sua raiz. Ok? Cada um na sua raiz. Aqui eu tenho raiz quarta de 5 vezes 9. Índice 4 e o radicando é 5 vezes 9. Então, desmembrando, cada um na sua raiz, vai ficar como? 4 vezes, ok? Vezes, aí índice 4 e 9. Entenderam? Cada um na sua raiz, certo? Aqui eu tenho a raiz quadrada de 3 vezes 8 vezes 5. Então, colocando em desmembramento, nós temos 3 vezes 8 vezes 5, ok? Então, nós temos nesse formato aí, certo? Então, com isso, nós podemos dizer o quê? Que índice n a vezes b, índice n a vezes b, podemos chamar isso daqui de radical de um produto, não é isso? Radical de um produto. Radical de um produto. Beleza? Então, radical de um produto. Produto A vezes B. Radical de um produto. Correto? E quando nós temos N A vezes N vezes B, ou seja, nesse formato aqui, quando os dois estão dentro do mesmo radicando, que é esse caso aqui, correto? Nesse caso aqui, nós temos radical de um produto. Quando nós separamos cada um na sua raiz, que é esse caso aqui, nós temos produto de radicais. Produto de radicais. Produto de radicais. Ok, pessoal? Então, essa daqui, radical de um produto, ou seja, produto porque é a multiplicação, tá? Radical de um produto, e esse produto de radicais, porque são dois radicais. Combinado? Espero que até aí vocês estejam entendendo. Tá muito fácil, né, pessoal? Agora vamos trabalhar a terceira propriedade. Propriedade do radical de um quociente. Quando vocês verem a palavra quociente, tá? Lembre-se de divisão, tá? Quociente, lembre-se de divisão, certo? Então aqui eu tenho raiz quadrada de 4 sobre 9, ou seja, uma fração 4 sobre 9 dentro da mesma raiz, E aqui eu tenho já ela desmembrada, 4 dentro de uma raiz
e 9 dentro de outra raiz, ou seja, desmembrada. Ok? Então, como resolvemos isso? Raiz de 4 é 2, raiz de 4 é 2, raiz de 9, 3. Raiz de 4, 2, raiz de 9, 3. E aqui, a mesma coisa. Raiz de 4, 2, raiz de 9, 3. Certo? Então, comparando a raiz 1 com a raiz 2, a raiz 1 com a raiz 2, temos que raiz quadrada de 4 sobre 9 é a mesma coisa que a raiz de 4 dividido por raiz de 9, porque ambas deram o mesmo valor. Ok? Ambas deram o mesmo valor. Então, aplicando, né, a propriedade, nós temos o índice n, uma raiz com índice n, e no radicando a dividido para b. É a mesma coisa que eu colocar cada um na sua raiz. N, A, ok? E aqui, N, B. Cada um na sua raiz, ó. Ambos estão na mesma raiz. Desmembrando, coloca-se cada um na sua raiz. Ok? Então, esse daqui, né? Esse daqui eu posso chamar de radical de um quociente. Radical de um quociente. E esse daqui eu posso chamar de quociente de radicais. Quocientes de radicais. Como eu falei para vocês, quociente é divisão, tá? Então aqui eu tenho radical de uma divisão, radical de uma divisão, A por B, radical de uma divisão, ou radical de um quociente. Aqui eu tenho divisão de radicais, divisão de radicais, radical A, radical B. Ok? Outro exemplo aqui, ó. Desmembrando esse daqui, vai ficar raiz de 5 em cima, raiz de 5 em cima, embaixo raiz de 3. Ok? Então, radical de um quociente, radical de um quociente, aliás, radical de um quociente e quociente de radicais. Radical de um quociente, quociente de radicais. Certo, pessoal? Então, eu tenho radical de uma divisão, radical de uma divisão e divisão de radical. Beleza? Aqui eu tenho também desmembrando. Vai ficar como? Raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 7. Certo? Agora nós vamos trabalhar a simplificação de radicais. Simplificação de radicais que vocês vão precisar muito desse assunto, pessoal. Precisar muito. Se não souber, vai ter exercícios, questões que vão cair em uma simplificação de radicais. E se você não souber simplificar, né, você não fez nada. Então aqui nós temos raiz cúbica de A elevado a 3 vezes M elevado a 2. Então, no caso aqui, o índice é 3.
aqui o expoente 3 e o expoente 2. Eu não posso achar esse valor, porque aqui é 2 e aqui é 3. Esse com esse dá, mas esse com esse não dá. Então eu tenho que colocar cada um na sua raiz para poder fazer a questão. Então eu faço raiz cúbica de A à terceira, raiz cúbica de A à terceira, ok? Raiz cúbica de A à terceira, certo? Vezes, cada um na sua raiz, raiz cúbica de M à segunda. Então, raiz cúbica de A à terceira, dentro de uma raiz, e raiz cúbica de M ao quadrado dentro de outra raiz. Eu desmembrei, cada um na sua raiz. Agora, ó, observe que são dois valores iguais. Então, aqui eu posso resolver, ó. Então, eu posso dividir 3 por 3. Eu dividindo 3 por 3, eu elimino a raiz. Ok? Então, cancelando aqui, ó. 3 por 3. 3 por 3, você elimina a raiz. Então, isso daqui fica o A fora da raiz, porque a raiz dele acabou, vezes, aqui eu não posso fazer nada, ó, porque é diferente, aqui é 3, aqui é 2. Se eu não posso mexer nada aqui, eu vou repetir. Vou repetir como tá. Ok? Então, vai ficar assim, ó. A vezes raiz cúbica de M ao quadrado. Certo? Então, simplificar o radical significa escrevê-lo com termos mais simples. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Nós simplificamos esse radical para um termo mais simples. Ok? Aqui eu tenho A elevado a 11 raiz quadrada de A elevado a 11. Raiz quadrada de A elevado a 11. Então, observe que aqui é 11, aqui é 2. Eu tenho que transformar esse valor para múltiplo de 2. Qual é o múltiplo de 2 mais próximo de 11? O múltiplo de 2 mais próximo de 11 é 10, concordam? Então, vamos desmembrar aqui essa raiz. Então, eu tenho A elevado a 10, A elevado a 10, e sobrou 1, concordam? Nós pegamos o múltiplo de 2, mais próximo de 11, que é 10. Sobrou 1. Então, esse 1 nós colocamos em outra raiz. Então, fica assim, ó. Vou colocar o 1 aqui. Vou colocar o 1 aqui para fins didáticos, que não precisa colocar, ok? Esse 1 aqui não se precisa colocar, porque se eu colocar só o A, subentende-se que aqui em cima já tenha 1, já tem a unidade, ok? Só para você perceber que ficou aqui, ó, 10 mais 1, 11. 10 mais 1, 11. Nós desmembramos para o número múltiplo de 2, para poder cancelar essa raiz aqui, ó. Agora 10 é múltiplo de 2. Eu posso dividir 10 por 2. 10 por 2. Então, dividindo 10 por 2, já estou eliminando a raiz. 10 por 2 dá 5. Então, fica A elevado a 5. A elevado a 5. Ok? Aqui eu não posso mexer, porque aqui é 1 e aqui é 2. Então, fica A elevado a 5 vezes raiz de A. Não precisa pôr 1 aqui não, tá? Então, 10 dividido para 2 é 5. Repete, cancelei a raiz, né?
Quando eu divido 10 por 2, me dá 5, cancelei a raiz, sobrou o A. Se ficou sem raiz, ficou fora da raiz. Vezes, aqui eu não posso mexer, que é diferente, 2 e 1. Então eu vou repetir a raiz. Ok? Então fica assim. Ok, pessoal? Aqui eu tenho raiz quadrada de 25 A ao quadrado B elevado a 7. Então vamos desmembrar essa raiz. Correto? Vamos desmembrar essa raiz. Então eu tenho que 25, eu posso dizer que 25 é a mesma coisa, 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, não é isso? 5 ao quadrado não é 25? 5 ao quadrado não é 25? Então, 25 é 5 ao quadrado. Então, vezes A ao quadrado, vezes B elevado a 7. Ok? Então, com isso, esse 2 ficou igual a esse 2 é igual a esse, mas o 7 não é. Então, qual o múltiplo de 2? O múltiplo de 2 mais próximo de 7. O múltiplo de 2 mais próximo de 7 é 6, né, pessoal? O múltiplo de 2 mais próximo de 7 é 6. Então eu posso, essa raiz ficar assim, ó. 5 ao quadrado, A ao quadrado, B elevado a 6, B elevado a 6, ok? Vezes B elevado a 1. Certo? Então, ó, o múltiplo de 2 mais próximo de 7, 6. Só que sobrou 1, né? Tirei 6 daqui, sobrou 1. Então, ficou aqui, ó. Então, 6 mais 1, 7. Então, observa agora que todos ficaram múltiplo de 2, ó. Eu posso dividir por esse, dividir esse por esse e dividir esse por esse. Concordam? Então, o resultado final vai ficar assim, ó. Eu cancelo, eu divido esse 2 por esse, então ficou 5, certo? 5. Eu cancelo esse 2 com esse, ficou A. E eu divido 6 por 2, dá 3. B, 3. 2 por 2 dá 1. Cancelo, né? 5 fica fora. Cancelo 2 por 2, o A fica fora. Divido 6 por 2, fica 3. E o B fica fora. Então, todos eles ficaram fora da raiz agora. Né? Vezes B elevado a 1, que não precisa pôr. Vezes B elevado a 1, que não precisa pôr. Certo? Então, 5AB ao B, a terceira vezes B, raiz quadrada de B. Então, esse 1 eu botei para fim didático, não precisa pôr. Certo? Então, mais exemplo, eu tenho raiz quadrada de 576. Para eu achar a raiz quadrada de 576, nós vamos ter que usar o MMC, ok? Utilizar o MMC, que nós já aprendemos em outras aulas. Então, 576, tirando o MMC de 576 é o número par, 576. Concordam? Então dá por 2. 576 dividido para 2 dá 288. Que também é um número par, que dá para dividir por 2. 288 dividido por 2 dá 144.
que também é par, e dá por 2, vai dar 72. 144 dividido para 72, que também é par, que dá por 2, que dá 36. Também dá por 2, que dá 18. Que também dá por 2, que dá 9. 9 é ímpar. 9 não dá por 2, mas dá por 3. Então, eu tenho 9 dividido para 3. 9 dividido para 3 dá 3. 9 dividido para 3 dá 3. 3 para 3 dá 1. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2. Quantas vezes os 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 2 6 vezes. Vezes o 3. Quantas vezes o 3? 1, 2. O 3, 2 vezes. Então, de 576, eu tenho esse valor. 2 a sexta vezes 3 a segunda. Então, eu vou pegar esse valor aqui, esses dois valores, e colocar dentro da raiz no lugar de 576. Então, vai ficar assim, ó. Então, vai ficar 2 a sexta vezes 3 ao quadrado. 2 a sexta vezes 3 ao quadrado. Ok? Agora, eu tenho 2 aqui, raiz quadrada. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 2. 6 é múltiplo de 2. Dá para dividir. 2 é múltiplo de 2, também dá para dividir e cancelar a raiz. Correto? Então, eu tenho aqui 6 dividido para 2 dá 3. Então, eu tenho 2 a terceira. 6 dividido para 2 dá 3. 6 para 2 dá 3. Então, eu tenho 2 a terceira. Vezes 2 dividido para 2 dá 1. Então, 2 para 2 dá 1. Então, sobe o 3. Fica 3 elevado a 1, que não precisa pôr, porque 3 elevado a 1 é 1. Então, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 3. 2 elevado a 3 é quanto? Nós já vimos, né? 2 elevado a 3 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Concordam? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado a 3 é 8. Então, substituindo aqui, nós temos 2 elevado a 3, 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 24. Então, a raiz quadrada de 576 é 24. Ok, pessoal? Então, com isso, nós encerramos as propriedades dos radicais. Né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham tirado suas dúvidas. Mas qualquer coisa, né? Mandem suas perguntas, suas dúvidas, que eu irei respondê-las. E se gostou da aula, né, dê um ok, dê um positivo e inscreva-se no meu canal. Inscreva-se no meu canal e vamos trocar ideias. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima.